Primeiramente eu vim cumprimentar, um bom dia. No dia de hoje, meu nome é pastora Luciana Carla, a qual sou pastora presidente desse lugar, onde há 2 anos atrás tudo começou. Eu vendia doce, Gabriel, ele tinha 5 anos, Fernando, e eu vendia doce, ganhava R$300 por dia. E tinha muitos de fregueses, muitas pessoas que nos ajudavam. Mas um dia começou a sobrar doces, começou a sobrar muita mercadoria, e aquilo eu fiquei pensando e perguntava a Deus por quê. Por que que eu, sendo fiel a Ele, e tanta mercadoria sobrava? Foi quando um dia um homem chegou para mim e falou que eu tinha que cuidar de almas, que Deus me queria em outro ramo, não vendendo doce, mas sim cuidar de pessoas, aqueles que foram desprezados pela sociedade, esquecidos até mesmo pelos familiares. Foi quando eu repliquei com Deus, porque eu precisava, eu tinha conta, eu tinha sonhos. Porque todo ser humano tem sonhos na vida de vencer, de alcançar, de conquistar algo. Foi quando repliquei com Deus e perguntei por quê. Sendo fiel a Ele, sendo uma boa pessoa, foi quando Deus falou para mim, para que Ele realizasse os meus sonhos, primeiramente eu teria que realizar os deles, o dele. Foi quando Deus me mostrou que Ele queria que eu cuidasse de pessoas dependentes químicas, pessoas que existe uma fraqueza, porque muitas vezes o ser humano, para quem está de fora, é safadeza, é malandragem, não. Eu sou uma ex-dependente química, eu fui viciado na droga durante 22 anos, chamada por maconha. Totalmente debilitada, dependente da droga, chamada maconha, porque eu já disse, né? Então, eu procurei ajuda. Procurei, clamei aquele que podia me ajudar. Foi quando Deus me ajudou, me libertou, e eu aprendi a cuidar, a entender o ser humano, porque só quem sabe é quem passa, né? Só quem vive aquela situação é quem já passou. Então eu vivi o tempo que eu queria ajuda e muitas vezes não encontrava. Só encontrava críticas, julgamento, por ser uma dependente química. Então nesse momento, Deus fez com que eu aprendesse a amar e a cuidar do meu próximo. Porque é muito difícil você que nunca usou uma droga, você que nunca teve relação com um conteúdo desse, é muito difícil você entender o que é uma alma pedindo socorro, né? Muitas vezes a pessoa, ela não é questão que ela não quer, é porque ela não tem força. Então Deus fez eu encontrar essa força dentro de mim. Foi quando eu encontrei, eu me libertei das drogas, e eu comecei a aprender, a entender o ser humano. Foi quando começou a chegar pessoas dentro de casa, e eu e minha tia cuidar. Pessoas dependentes de química que a família já não queria mais. A família expulsava de casa quando descobria que a pessoa estava usando droga. Sem condições nenhuma. Sem condições nenhuma. Foi quando a primeira pessoa foi uma menina chamada Taeli. Depois foi 2 meninos, Jefferson. Essas pessoas chegavam aqui sem condições financeiras. Sem condições financeiras, nem roupa eles trouxeram, só a do corpo. Vinham e a senhora ia recebendo. Vinham e a gente recebia. E assim foi. Eu deixei de viver os meus sonhos para viver a vida deles. E quando eu fui ver,
já estava cuidando de dependente químico. Isso aqui já transformou a minha casa, a casa da minha tia. Deixamos de viver a nossa privacidade para viver a realidade que o mundo hoje vive. A realidade é que muitos ignoram a sociedade, muitos ignoram essa parte. Hoje você pode ver pessoas usando droga perto de uma delegacia, como se isso fosse normal. Não, isso não é normal. Isso precisa de um socorro. Isso precisa de que alguém faça algo por essas pessoas. Foi quando Deus me levantou e hoje eu cuido de dependentes químicos. Temos 43 dependentes químicos dentro de casa. Eu e minha tia já não vivemos mais nossa privacidade. Sabe? Amo o que eu faço. Amo cada um, não como dependente químico, mas como filhos. Filhos meus. Transformou a família, né? Exatamente. E muitas vezes quando um quer ir embora, eu até brigo. E se puder eu vou até para cima para não ir embora. É preferível, eu prefiro que fique aqui do que voltar lá para fora. Voltar a usar a droga, voltar a se humilhar, a comer coisas do lixo. É triste. A senhora não está numa condição também muito boa aqui de receber essas pessoas, né? Não. Precisa de ajuda. Muitas. A gente vive com o que tem. Aquela dispensa ali é o que tem. A gente vive do que tem. A realidade é essa. Aqui nada é maquiado, aqui nada é planejado. É essa a realidade aqui. Vivemos desse jeito. Como é que a senhora faz para sobreviver aqui? As pessoas, os meninos procuram ajudar de que forma? Os meninos procuram ajudar. Muitas vezes eles saem para pedir na rua, entendeu? Para divulgar o nosso trabalho. Mas é difícil porque muitas pessoas não acreditam, entendeu? Não fazem questão da realidade do que passamos hoje. Mas também tem pessoas que acreditam, que nos ajudam porque vivemos da fé. Aqui não tem ajuda do governo, nem da prefeitura, nem de ninguém. Aqui a única ajuda mesmo vem de Deus e dos meninos que saem para a rua, entendeu? Para divulgar nosso trabalho, para chamar a atenção de alguém, entendeu? Para que essa pessoa, pessoas que têm condições de nos ajudar. Mas muitas vezes fica difícil, é difícil o dia de hoje. Então, a história desse centro de recuperação é essa. Os meninos dormem no chão, o guarda-roupa deles é uma sapateira, muitas vezes não comprada, mas achada no lixo, eles vão e traz, costura, dão um jeito, entendeu? Os colchão, não é colchão novo, muitas vezes também achado na rua, está em bom estado, nós trazemos para cá, porque não tem condições de comprar nada. Entendeu? Aqui, vamos pegar essa daqui, ó. Quem me deu 2 blusas foi a mãe dele, que ele fez um pedido à mãe dele para me dar 2 blusas, porque eu penso mais neles do que em mim mesmo. Eu mesmo necessito de uma operação. Como diz, eu sou obesa, né? Então eu necessito de uma operação, sabe, bariátrica, para que eu venha ter saúde, para cuidar mais e mais de pessoas que baterem aqui, para me ajudar mais e mais, porque eu preciso de saúde. Tem andado cansado, né? Muito cansado. Porque cansa a mente, cansa o corpo,
muitas vezes você não precisa fazer nada pesado, mas só em cuidar deles e ver a situação. Muitas vezes você vê que você quer segurar aquela pessoa, mas a dependência química é mais forte do que ele. E muitas vezes eu entro no quarto, quando um deles foi embora, isso machuca. Porque muitas vezes não estão preparados. Está lá fora. Muitos já foram e muitos também já voltaram. Muitos já foram, já voltaram. Mas voltam do zero de novo. A droga pega lá fora, aí rouba coisas que degride a própria natureza deles, entendeu? Para usar droga. Muitos se prostituem, muitos, sabe, fazem coisas que é de machucar. Nem consegue. Muitos descem a sepultura. Bom, como já aconteceu com muitos daqui, que eu não pude ter de volta, porque a droga o consumiu. A droga tirou o direito de viver. Então, muitas vezes não é, às vezes até queria ficar, mas a situação, como vê, é crítica. Eu já não tenho mais lugar para botar. Eu não tenho lugar. O meu sonho é ver isso aqui sendo feito vários quartos, entendeu? Eu durmo num quarto, a qual divide eu, minha tia, os meus 2 filhos, Gabriel, Vitória, minha sobrinha Jennifer. É ali. A nossa parte é ali. 5 pessoas no quarto. 5 pessoas no quarto. A qual ali, eu vivo ali. Se eu tiver que trocar de roupa, eu vou ali, fecho a porta, entendeu? Porque dentro, fora ficam os meninos. E dentro ficam as meninas. Eu cuido de meninos e meninas. Tem quantas meninas aqui? Por enquanto nós só temos 2. Por quê? Porque elas têm que ficar presas lá dentro, né? Para não ter contato com meninos. Então muitas vezes dificulta, por elas não ter acesso ao quintal, ao lugar lá fora, dificulta que elas ficam. Mas Deus, eu creio que alguém vai se levantar para nos ajudar. É o que a gente espera. É o que a gente espera, né? Porque é preciso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que possa nos ajudar. Que possa fazer a diferença. Que possa fazer... Vamos estender as mãos para essa situação. Porque nós precisamos de ajuda. Eu sei que alguém pode nos ajudar. Eu sou Priscila, tenho 27 anos, usava cocaína, não uso mais nada, graças a Deus. A gente tem que ficar aqui dentro da casa, pelo fato de ter vários rapazes lá fora, né? Aí a gente fica aqui dentro, no espaço do quarto e a sala. Né? É difícil, mas não é impossível. Meus filhos já têm mais de 1 ano que eu não vejo eles. Eu não tenho contato mais com eles, assim, só o recado. Eu sou Wellington Malfim da Cruz, tenho 33 anos. Sou nascido e criado em Duque de Caxias, na comunidade do Lixão. Me encontrava ali no viaduto, ali na Avenida Brasil, na saída da comunidade do Arará. É morto praticamente. Deitado embaixo do viaduto, morto. Por causa dessa maldita droga aí que tá acabando com o Brasil, né? Com o Rio de Janeiro aí, que é o crack. Como é que você chegou aqui, Hélio? Foi através de um irmãozinho também de rua. Ele só perguntou pra mim assim, você quer
100% de recuperação? E falei assim, quero. Nenhum hospital queria me internar. Quando olhava para mim, via o meu estado, nenhum hospital queria me internar, nenhum. Sou grato primeiramente a Deus, a Cristo, por ter me dado outra oportunidade de vida. Sou grato à minha mãezona, que é a minha pastora Luciana, Carla. Sou grato a essa casa, a qual abriu a porta para mim, porque são poucas não, hoje em dia não tem nenhuma. Mas nós precisamos de uma ajuda, de uma força. Assim como eu precisei, tem outras que precisam também. O lugar está ficando pequeno, o espaço está ficando pequeno, então nós precisamos de um socorro, alguém que possa nos ajudar, alguém que possa se comover com essa história, vendo. O Wellington não é o único, tem muitos jovens aqui com o testemunho deles, que passaram na rua e que vieram, acabaram chegando aqui. Muitas vezes nós saímos 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, para resgatar esse povo que dorme na rua em cima de um papelão. Muitas vezes debilitado como o Hélio chegou. Hoje eu posso dizer que ele foi um vencedor, que ele também lutou pela vida, porque se ele não lutasse pela vida dele, hoje ele estaria morto. A quem pode nos ajudar, que possa se comover e vir nos ajudar e conhecer a nossa história, não somente através desse filme, desse relato, mas que venha pessoalmente conhecer a história de cada um aqui, porque cada um tem uma história a contar, o que passou, é o que eu tenho a dizer, é o que eu tenho a pedir. SOS Vidas tem uma vida dependendo de você para sair das ruas. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder,
A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro